Olá pessoal, estamos começando mais um Superação Podcast na nossa Elo TV. Para a honra e glória de Deus, mais uma vez, estamos aqui no episódio número 74, né? Já agradecendo a todos vocês que vão passar por aqui. Lembrando, os nossos programas, todos eles, nós temos a honra de gravar, vocês assistem no horário marcado, mas vocês podem voltar a assistir a hora que vocês quiserem. Fica gravado lá e a nossa intenção é que fique para vocês assistirem daqui a um ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? Estamos nesse processo. Hoje o Superação já está, episódio número 74, né? Então, nós são histórias, projetos, pessoas que nós trazemos para cá para trazer suas experiências, trazer suas ideias, para a gente levar isso para o nosso dia a dia, né? Eu digo e repito que foi onde eu aprendi mais na minha vida, foi estar escutando, compartilhando experiências, essa é a forma que eu prefiro mais de estudar, né? De atrair pessoas com esse tipo de experiência, pessoas que dedicam suas vidas para projetos, para profissões, e isso é trazer isso para a vida da gente. É esse o conselho que eu dou a cada um de vocês. Quero agradecer aos nossos parceiros, Casa Shop Conceito, SolarTech Mob, Doces de Mel e Guilas Pizzaria e Petiscaria, né? São todos nossos parceiros aqui do Superação, apostam nesse projeto. E hoje nós temos um convidado especial, um amigo meu de longas datas. Eu não sei nem quantos anos faz que a gente tem essa amizade. As famílias é quase uma só, de tanto tempo que há essa ligação. Mas a gente vai falar um pouquinho desse processo para vocês também. Hoje, nosso parceiro, nosso amigo, nosso irmão Henrique Nunes, de nossa cidade, Brejinho. Henrique, quero agradecer você estar aqui conosco. André, muito obrigado. Eu quem agradeço. E prazer imenso, né? Agradecer a você, o pessoal da LTV que está aqui trabalhando com a gente, aos telespectadores, né, que vão nos assistir, nos acompanhar. Espero que deixem seu comentário, compartilhem, né, para esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possível. Pronto, maravilha. E Henrique tem uma história impressionante, mas eu não vou estar falando sobre Henrique aqui. Henrique veio para falar de Henrique. Henrique, quem é Henrique Nunes? Então, André, Henrique Henrique Nunes, Henrique Nunes, da Pizzaria, Henrique tem da vários nomes, tem Pizzaria, um bocado de, tem um bocado de nome. é, mais conhecido como Henrique da Pizzaria, né, como todo mundo me conhece. Henrique é um cidadão simples que veio lá de baixo, né, que hoje nós temos um negócio consolidado na cidade, né, pai atípico, né, de Luiz Henrique, casado com Natália, filho de Luiz, motorista da prefeitura, né, meu pai prestou serviço aí cerca de 30 anos para a prefeitura, de uma enfermeira, assim como sua mãe também, né, André? A gente veio lá de baixo do simples e começou a empreender cedo, desde os 12 anos de idade, então acho que a maior definição para Henrique é essa. Muito bem. E pai, esposo, filho e também empreendedor, mas eu queria que você falasse um pouquinho como foi esse processo. Porque tem muita gente que às vezes conheceu o Henrique agora, não sabe o tanto de coisa que o Henrique já passou. Conta um pouquinho, como foi essa história assim mais madura de vida, né? Que eu digo que a gente começa a empreender quando a gente tá ficando mais maduro, já tá pensando em criar as nossas asas. Como foi essa etapa, né, da sua vida? Isso, André, é bacana, gostei bastante da sua pergunta, né? Porque tem muita gente que acha que hoje vê a gente em um carrinho, tem sua casa própria, tem o seu negócio, acha que sempre foi assim, né? Que foi fácil. Mas, como disse antes, né? Filho de motorista, de enfermeira, e a gente mudou não sei quantas vezes de casa, morava de aluguel, ia para uma casa, ia para outra, ia para São Paulo. Meu pai tentava a vida lá para ver se estava certo, voltava para o emprego da prefeitura, de motorista. E então, assim, comecei a empreender cedo, aos 12 anos de idade, vendo essa correria do meu pai, da minha mãe. Eu achava que se eu tivesse meu dinheiro, se eu ganhasse meu dinheirinho, eles não iam precisar estar tão trabalhando tanto, né? Tá 10, 15 dias, que hoje não pode mais, mas antigamente era comum para as nossas mães passar no hospital, né? Tirar plantões em cima de plantões e da mesma forma meu pai viajava, chegava de uma viagem para outra. Então o processo foi esse. Eu precisei, eu vi a necessidade desde cedo. E aos 12 anos de idade eu coloquei um videogame na área de casa, André.
Aos 12 anos. Eu lembro muito bem. E assim, eu acho que foi uma fase que a gente entrou também, né? Eu entrei, eu cheguei a ter uma lan house na época. Muito pouco, quase ninguém sabe isso. Na época eu tinha loja de informática também, tinha 13 computadores na lan house. Que era Lembro uma muito bem. febre, né, Era, eu naquela lembro muito época. bem. Porque assim, eu até comento isso, era até mais prazeroso. Eu digo, rapaz, já teve vez, mesmo que tá certo que estudante é outra coisa mesmo, tipo, nas férias a pessoa ir pra um videogame. A pessoa chegar lá, quando a pessoa chegar para abrir, a pessoa já tá lá na porta sentado com os colegas e ficar lá até a hora de fechar, jogar 7, 8 horas. Eu já fiz isso já. De ficar com calo no dedo assim, aquele calo assim de tanto tá jogando, sabe? Verdade. E era o maior prazer do mundo ali, a pessoa se sentir realizado. E hoje a pessoa nem liga para essas coisas e tal. Não tem assim uma coisa que seja. Vou dizer isso no geral. Hoje em dia tem muita gente que joga, mas é muito diferente. É O diferente. prazer hoje para jogo é totalmente diferente para o prazer de jogo na nossa época. A Diferente. gente, a gente, a gente tratava o jogo, a Lan House, com assim, uma coisa era mais prazeroso, agora é mais como uma obrigação. Tem gente que diz, não, eu sou apaixonado por jogo. Aí passa vários dias sem jogar, até aquele processo. Não é aquela paixão igual a gente tinha, né? Até porque também na época não existia internet, celular, né, André? Então, o entretenimento que a gente tinha era esse. E o que eu achava engraçado também, André, é que a gente, até mesmo quem tinha videogame em casa, tinha esse prazer, essa emoção de ir para o videogame, para a Lan House para jogar lá, que era melhor do que em casa. Era muito normal também, né? Então era muito bacana mesmo. Era entretenimento, era bem mais prazeroso e realmente era o que a gente tinha para fazer, para se divertir, para passar o tempo, né? E depois do videogame, o que veio mais? Então, André, depois Faz de... quantos anos isso? Isso tem só 25 anos. Ixi, nós estamos velhos, viu? Estamos velhos. Depois do videogame, o videogame ele se prolongou até uns 15, né? Foi aí quando saiu o PlayStation 1. E na época, quando eu comecei com esse videogame, na realidade, André, eu comecei com dois aparelhos na área de casa emprestados. Gostaria até de citar isso, né? Dar um abraço aí pro nosso amigo lá de Brejinho, Paulo de Noca. E peguei um videogame emprestado com o Paulo de Noca e outro da minha prima Deisiane. Então, o primeiro mês eu rodei só com os videogames deles. Era lotado. Chegava da escola, o pessoal já estava esperando, como você disse, e aquela briga que não podia mais marcar porque já tinha outro esperando, e enfim. Eu sei que nisso, a partir desses dois videogames emprestados, peguei uma TV do meu quarto e outro da sala, para não tirar do quarto dos meus pais, e, e foi o início de tudo. Aí na época, já com uns 15 anos, apareceu o Play 1. Quando apareceu o Play 1, André, um amigo Adriano da borracharia, como é conhecido em Brejinho, aí ele colocou, e até eu deixava de jogar no Super Nintendo, né, pra ir jogar no Play 1. E foi assim, não tinha essa visão de atualizar para se manter no mercado do negócio, né? Aos 17, em média, comecei a gravar CD. Depois de gravação de CD, locadora de DVD. Aí daí pra frente você sabe, Lan House. A gente chegou a colocar uma loja em parceria lá em Brejinho, de informática. Provedor com nosso amigo que hoje empreende aqui em São José do Egito, na barbearia N1, Matheus, Matheus Steffen. Então, eu fiz muita coisa já. Muito Muita coisa bem. nessa vida. E de todo esse processo, a gente vê que assim, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, né? Com certeza, né? Com O que certeza. você considera assim que você mais aprendeu no decorrer desse tempo, falando sobre o empreendedorismo de hoje? Eu sempre digo, eu acho que tem coisas que a gente passa na vida que vai formando É, uma base de conhecimento, uma base de a pessoa decidir o que é que realmente a pessoa quer para a pessoa. Tem muita gente que hoje, é por isso que eu digo que é uma diferença muito grande. E é porque nós somos novos, né? Eu tenho 36, tem quantos? 38. Tenho 38. A gente tem idade parecida, 37, mas, fazer 38 mas agora em abril. para quem tem hoje 18, 20 anos, a realidade é muito diferente. É. De você começar, assim, é pouca gente que tem aquele sangue no olho que a gente tinha, né? O videogame É. fechava de que horas? Ah, não tinha hora pra fechar, não, né? Era Exata, será que eu até o sei? último cliente, sabe? Exatamente. Então hoje não Quando existe tivesse isso mais. gente. Você não vê as pessoas tratando os negócios com sangue no olho. Tá muito diferente, tá muito diferente. Não, mas tem gente que faz, tem muita Tem. gente que faz, mas é muito raro de acontecer. As pessoas, muita gente coloca barreira, só que tem gente que não tem barreira para isso. Aí essas pessoas se destacam. Eu digo isso que isso vai até na escola.
Tem alunos hoje que estão estudando no ensino médio, por exemplo, que tem aqueles que têm um bloqueio. Eu acho que cresceram, se criaram com bloqueio, né? Assim, sem aprender a resolver as coisas, sem aprender a resolver problemas, sem aprender a dar mais um passo além assim, do que um passo curto da perna. E pior que cria com esses bloqueios para a vida, né? E da geração da gente era muito Era diferente. diferente. A gente tinha que resolver os problemas e a gente que se virasse, né, para resolver. E acho que o que mais evoluiu, assim, no aprendizado, né, como pessoa, como empreendedor, foi agora há pouco, André, mesmo com esse tempo todo de empreendimento, foi há pouco mais de 4 anos, 5 anos por aí, eu tive um estresse, né, cansaço, um estresse emocional muito grande. Hoje em dia tem até um nome bonito para isso, né? Não sei se você sabe como é o nome. Acho que é síndrome de burnout, né? Ah, Antigamente não tinha esse nome. Eu passei 4 anos afastado da pizzaria, André. Cerca de 4 anos, eu acho 4 ou 5 anos, sem conseguir ir lá à noite, né? Então eu sempre tinha isso. Eu migrava muito de comércio, como eu te falei, né? Tive vários comércios diferentes. E só agora há pouco mais de 4 meses que eu consegui voltar e levantar um negócio que estava quase fechando as portas e graças a Deus hoje a gente conseguiu dobrar o faturamento, triplicar e voltamos a ser a referência no Pajeú que a gente sempre foi, desde quando abriu. Que hoje, antigamente, como na Lan House. Você lembra Lan House? Lan House não era é, só internet. é. Era Não, exatamente. Aí a pessoa colocava outras coisinhas para vender e ficava todo mundo junto ali era conectado. impressão, era serviço, É, não, era e jogo. você vê, tem gente que ia pra lá e não queria nenhum desses serviços, mas ia lá e ficava acotado, porque virava tipo um lazer, né? Era o ponto de encontro, era o Era um ponto de point. encontro. E hoje não tem mais ponto de Não, tem encontro. não. Não Tem tem não. mais ponto de encontro em nada. É um quê? Um bar? Um bar, com bebida, né? Mas antigamente a gente Não, tinha esse ponto de não tem encontro ponto de sem encontro que você bebida. vai para um canto passar 2, 3, 4, 5 horas, que muitos faziam Era. isso, sem ter nada para fazer ali, eu vou dizer assim, sem nada para fazer, aquela obrigação. O máximo que acontece hoje, ponto de encontro, você tem uma pizzaria, sabe muito bem disso, as pessoas vão lá, comem, passam uma horinha e vão embora. Vou embora. Não tem esses pontos de encontro igual antigamente também, É. né? Era realmente um lazer. As pessoas Os pontos de encontro agora são online, né? levavam como divertimento. Ia pra curtir, pra passar o dia ali só pra ver aquelas mesmas pessoas que vinham todos os dias pra brincar, pra zoar, que ganhou de fulano ontem, que fez um gol assim, assado. Enfim, era muito legal, era muito bacana, né, André? Exatamente. E a gente vê que esse processo fez parte da vida de muita gente, né? Fez Eu parte. tenho certeza que muita gente, quando lhe vê, Lembra lembra da logo, Lan House. rapaz, da Primeira Lan coisa é da Lan House. House, E sente saudade desse tempo também, né? sente. Era aquela internet lenta que, às vezes, meia hora. É. Eu lembro, Olga, uma cliente nossa lá de Brejinho, muito conhecida, filha de Nuta, que ela chegava, aí às vezes a internet tava tão lenta que, eita, Henrique, me dá mais 15 minutos porque não consegui nem entrar no Orkut aqui. Aí lá vai a gente ajeitar e colocar mais 15 minutos pra... Diga aí, você para meia hora e não conseguia entrar, e realmente era lentidão, era a internet muito devagar, Não, muito e hoje lenta. a gente vê, as internet hoje a velocidade é totalmente diferente, é uma coisa assim, Absurda, muito boa. absurda, apesar que da região da gente, da região não, no Brasil ainda está muito atrás do que realmente Uhum. a internet ainda pelo mundo ainda está. O povo fala de 5G, mas não, para mim não existe. Eu não fui em nenhum local assim que está com 5G e isso me surpreender. Eu digo, rapaz, eu acho que só pegaram 3G, colocaram do 3 para o 4, continuou a mesma velocidade, do 4 para o 5, e assim, não é quase imperceptível. É, E a gente tava até num evento essa semana em Recife e a gente sem conseguir fazer postagem, pô. Como é que você não consegue fazer uma postagem? um 5G, né? Entendeu? Assim, então, eita, não, mas o 5G está funcionando. Aí é outra coisa, né? Então a internet funciona perfeitamente, é outro nível. Mas a gente vê que todo esse processo vai modificando, né? Porque a gente vê, a gente é como se a gente tivesse pouco e era feliz com aquele pouco que tinha. Hoje a Ah, gente tem muito e tá todo mundo ansioso. justamente, muito mais e não tem a felicidade, a alegria que tinha antes, né, André? E principalmente quando a gente vai ficando mais velho, André, que, por exemplo, tem. Esse ano vai fazer 2 anos que eu perdi meu pai. Então,
Antes, existia um mundo antes, quando eu tinha meu pai, e pra mim, meu mundo caiu ali quando ele morreu. Entendeu? Então, hoje, tudo é diferente. A gente vê as coisas de um jeito diferente. As datas comemorativas, aniversário, fim de ano, que eu sempre tive o maior prazer de fazer Natal em casa, de fazer bastante comida e chamar todo mundo. Esse ano que passou, não consegui fazer isso, André. A sorte foi desde ano que veio de uma pessoa no ano novo e fez no ano novo, mas é bem difícil a gente passar a ver a vida com outros olhos. As datas são diferentes, as emoções são diferentes. Tenho certeza que hoje seria um dia que ele estaria muito feliz, né? Estar aqui junto e dando uma entrevista falando sobre empreendimento, falando, contando as histórias que a gente passou, que a gente viveu junto a vida toda. Sempre foi meu maior apoiador, André, meu pai. E eu acho que isso serve até pronto. O superação, eu gosto de dizer, igual eu disse no começo do programa, é uma forma que eu vi que quando eu comecei a fazer, na época, na TV Pajeú, que eu fiz na média de uns 150 programas lá, e nesses 50 programas tinha muitos profissionais, tinha gente que vinha falar de negócio, tinha gente que vinha falar de projetos pessoais, tinha gente que vinha falar de projetos voluntários, teve gente da política, sabe? Teve muito, em torno desses 150. E eu digo e repito que foi a época que eu mais aprendi na vida, né? Por quê? Porque a gente tem que entender o que é que os outros fazem, que, o que é que a gente pode extrair de bom. Tem muita gente que não era exemplo em muita coisa, mas eu gosto de ver aquela parte boa, sabe? Muita gente mesmo. Vou dar um exemplo. Uma das pessoas que é que eu gosto mais de da escala de baixo para cima do que de cima para baixo. Mas falando de cima para baixo, uma pessoa que para mim é uma grande referência no propósito dele, que era Steve Jobs, era uma pessoa que trabalhava descalça. Foi uma briga para ele botar um calçado. Veio, você na época não era nem a empresa dele e não tomava banho. Rejeitou a filha quando soube que a mulher estava grávida. São pessoas. Aí tem gente que vai dizer: não, oxe, tu tem uma pessoa dessa como exemplo para qualquer alguma coisa na vida por causa disso, daquilo. Tem gente que vai ver o outro lado, né? Vai ver o lado Essas ruim. pessoas que, principalmente pessoas negativas, pessoas que têm esse pensamento. Aí vamos lá. O cara mudou a tecnologia do planeta. Igual ele mesmo disse, vamos deixar uma marca no universo. Quem quiser assistir o filme dele. Então, o que é que eu vejo? O que é que eu vejo uma pessoa como essa falando de exemplo? Eu vou chegar no seu exemplo agora, viu? Eu estou dando um exemplo o que é que eu vejo nesse sentido. Igual o próprio fala também. As pessoas que acreditam que podem fazer alguma coisa pelo mundo são as Isso, pessoas que o fazem, que fácil. Sem dúvida. né? E você citou agora um exemplo que serve até para todo mundo refletir. Eu estou falando de exemplo para falar do seu exemplo. Você falou um exemplo agora que que serve para todos nós. Vou dizer isso até por experiência própria. Às vezes a gente procrastina, empurra um pouco mais para frente, vai empurrando com a barriga. Quando é fé, passou mais um dia, passou mais outro dia. A gente sempre acha que tem mais tempo, mas É. um dia esse tempo acaba, né, André? Aí agora eu vou responder, vou terminar esse assunto de fazendo uma pergunta. O que é que você daria para teu pai estar assistindo aqui agora? Eu só daria a vida do meu filho. Outra coisa, daria qualquer coisa, cara. A gente ficava de. A gente voltava tudo pro início, começava do zero de novo, vendia tudo que tem pra ele estar aqui hoje com a gente. E ainda ficava devendo, ainda pegava alguma coisa emprestada no banco e liberasse. Daria tudo, cara. Meu pai, quem, quem me conhece sabe. Eu costumo dizer que meu pai não foi pai, não. Ele foi pai, foi mãe, foi amigo, foi irmão, foi tudo. E uma conversa, André, interessante que eu tive com um primo meu esses dias, que inclusive é outro empreendedor também, que eu trouxe de São Paulo, e ele veio empreender em Brejinho, né? Hoje atende cerca de 10, 15, 20 cidades aí, né? Com a Casa dos Frios. Matheus,
comentando justamente isso, que eu daria qualquer coisa para ter meu pai de volta. Aí ele olhou para mim e disse: Primo, você daria qualquer coisa mesmo? Aí eu disse: daria qualquer coisa, Matheus. Aí eles: se Jesus chegasse, se Deus chegasse e dissesse: eu vou, seu pai vai voltar e eu vou levar seu filho, o que você responderia? Aí eu disse: não, meu filho não. Faz a sua repensar, né? Então, assim, acho que Deus tem um propósito na vida de todos e ele já nos dá os filhos para a gente aceitar, para a gente entender que tem um propósito para continuar vivendo depois que os nossos pais vão embora, né? Meu pai foi pai e mãe, André. Meu pai foi tudo pra gente. Não só pra mim, mas pra mim e pra minha irmã, né, que com certeza vai estar aí também assistindo o podcast, que vai estar. Ela. Eu fui mais presente na vida do meu pai, a gente sempre esteve junto todos os dias. Ela foi um pouquinho mais ausente. Eu não tinha esse contato todo dia, falar com ele, né? Ela era meio desligada do mundo. E, e hoje ela sente mais do que eu. Eu não sei se é porque eu convivi mais com ele, a gente aproveitou melhor. Hoje ela sente mais do que eu a partida do meu pai, cara. Mas o mundo mudou, é como eu te falei. Você só vai saber um dia, espero que demore muitos e muitos anos, mas você só vai saber do que eu tô falando hoje quando um dia você perder um dos seus pais. Que Não, espero e que demore muito. por que essa reflexão eu falei sobre isso? Porque é bom a gente pensar o que é que daria. Por isso que eu perguntei. Porque é uma coisa, são coisas que não tem, não está na nossa ossada. Tem Mas o que é preço que está na nossa ossada? Né? Vamos fazer diferente com o que a gente pode fazer diferente hoje? justamente, nossos filhos, né? Nossa Eu, eu, família, né? eu me criei com meu avô e minha avó. Eu me criei. Eu vi os dois falecerem. Entendeu? Então, Você sabe, não tem passa coisa que está nunca. na nossa ossada. Aí se eu só pensar, eita, eu poderia ter feito muita coisa diferente. Poderia. Ter parado mais vezes para escutar mais histórias. Muita coisa diferente. Mas o que é que a gente pode fazer daqui para frente? É igual você disse, você citou um exemplo filho, né? É, Mas pode ser filho, pode ser irmão, pode ser um pai, pode ser uma mãe, isso, pode ser um a avô, pode ser um tia, tio, um tia, é, pode ser um amigo. Tem amigo que não é de sangue, mas às vezes quer o nosso bem. Então tem gente que dá o prazer da pessoa sentar, escutar, ou da pessoa estar junto, da pessoa falar, trocar uma ideia, é verdade. de falar do projeto e pedir uma ajuda, um conselho. Sabe, eu acho que tem muita coisa que dá pra gente fazer que eu quero eu tô dizendo isso porque a gente tá conversando entre nós dois e vira uma conversa para nós dois também, Aham. mas tem muita gente que tá nos assistindo que eu quero que fique com esse sentimento mesmo, rapaz. Eu posso fazer talvez perdoar mais, dizer que ama mais, né? Às vezes a gente a rotina é no automático. Eu até escutei isso hoje de manhã, tal, que eu tô botando uns áudios Reflectivos. reflexivos para começar o dia. Antes eu botava música, eu botava alguma coisa, eu digo, não, pera aí, vamos começar o dia com uma coisa Motivacional. diferente e tal. E assim, falando sobre isso também, sabe? Então, o que é que a gente daria para fazer diferente? Porque a rotina está prendendo a gente, né? A É. rotina prende todo mundo. Nós estamos com. As pessoas são muito mais ansiosas, doentes, né? Então você vê que a rotina está totalmente diferente. Eu comento muito isso. Você vê aí a quantidade de pessoas que têm 20 anos de idade e não sabem o que é que vão fazer da vida. Duvido você com 20 anos de idade, eu Enquanto com a 20 anos gente, de idade. enquanto a gente tava Tava procurando, desesperado, quase que desesperado, querendo desesperado. fazer alguma coisa. E hoje, com 20 anos de idade, tem muita gente que tá nem aí. Tô precisando, eu moro com meus pais, tô isso, Isso, ou eu tenho comodismo. isso, tenho aquilo, tenho um negócio e tal, e tá nem aí. E antigamente, meu avô, de criança para adolescente, quebrava pedra, plantava, trabalhava em roçado, fazia. Então, assim, era uma realidade dos nossos avós, era mais grave ainda do que o nosso, só que foi chegando, nós ficamos ainda herdando na nossa geração, e a gente vê que essa nova geração não tem isso. Eu fico até pensando, como é que vai ser É, daqui a 5 anos para um pedreiro? é verdade. Pedreiro, Porque os professor. grandes profissionais estão parando. Aqueles profissionais que fazem acontecer. Aí o que é que acontece? Está vindo automação.
Isso. Aí muita gente reclama, não tem emprego porque não tem emprego porque não tem mão de Não tem obra, mão meu de amigo. obra. A automação já está vindo para suprir essa falta de mão de obra Eu no completei mercado. 18 anos tirando CNPJ, mas eu já vinha de outros locais. E outros locais que eu vi que não, assim, tava incomodado, tava assim, isso vai óbvio de cada um. Tem gente que prefere uma estabilidade, tem gente para estudar, passar um concurso e estar ali tranquilo, ali morrer. Eu não vou desse jeito. Se eu passar uma semana tranquilo, sabe assim, tranquilo, tá tudo acontecendo na tranquilidade, não tem correria, não tem trabalhar até tarde, não tem trabalhar até madrugada, não tem. Se eu passar uma semana, meu sentimento é como se tivesse alguma coisa errada. A zona de Se eu conforto. passar uma semana normal, igual a maioria das pessoas passam, se eu passar uma semana normal, igual a grande maioria das pessoas passam, meu sentimento é que aquela semana deu errado. Deu errado que eu digo assim, tem algum problema. Não aconteceu nenhum problema, mas tipo, tem algum problema no ar, então tem que ser tem que ser adrenalina. Adrenalina. É. A maioria das pessoas hoje vivem na zona de conforto, né, André? É. Eu, eu vou falar um exemplo aqui de a gente que trabalha com comércio, tá sempre lidando com pessoas, passa muita gente na pizzaria, né? E às vezes uma coisa simples, que a gente, você que viaja muito, que isso é natural fora, para algumas pessoas da nossa região, elas acham que é humilhação. Por exemplo, vai trabalhar uma pessoa comigo lá na pizzaria, eu digo, olha, gente, as coisas mudam, evoluem, e hoje não é só a gente ter um produto bom, hoje ter um produto bom é obrigação. O que vai fazer diferença é a forma que a gente vai servir o cliente. Eu não quero um atendente aqui, eu quero uma pessoa que sirva. Eu não quero só que atenda, eu quero que sirva. Coloca a pizza no prato, coloca uma cerveja na taça. Não estou dizendo que dá para fazer isso toda vez, que eu sei que tem noite que é correria, que a gente não consegue. Mas sempre que der, faça isso. E, André, eu faço com todo prazer. Eu faço questão de colocar no prato de todo mundo a pizza, um suco, um refrigerante, uma cerveja. E muitas pessoas têm problema com isso. Diz, vixe, Maria, que humilhação a pessoa colocar, servir uma pizza no prato do cliente. Isso é humilhação. Eu não preciso passar por isso, não. Eu digo, mas rapaz, eu coloco. Você acha que é humilhação? A gente estava disposto na época da gente a vender picolé. Eu vendi picolé, entendeu? Eu levei din-din, minha avó fazia din-din, eu levei din-din pro estádio. Levei bolo. É claro que não mantinha uma regularidade porque eu era criança. Uma geração de trabalhar, muitas pessoas já acham atitudes humilhantes. A gente vê o resultado de uma geração como essa, né? Justamente. Mas muita gente diz, não, isso é culpa do. É não, isso é grande massa. É falta de interesse mesmo. Eu acho que é de acordo com a necessidade. Se a pessoa não tem necessidade de fazer, então acaba fazendo isso. Então o que é que acontece? Nós estamos com uma geração onde uma criança leva uma queda. Na nossa época, levanta e engula o choro. Se chorar, vai apanhar. Desse jeito, André. Hoje em dia, a pessoa com 20 anos de idade, pai, chegue, meu filho, já comeu, deixa eu botar na sua boca. Eu digo direto, tem gente que às vezes só não mastiga, mas ainda Se corta, pudesse, mastigava. corta, se puder mastigar e dizer, não, meu filho, só faça engolir. Aí como é que uma pessoa dessa, Tá, quando tiver mais velha, acontecer algum problema, ela vai saber resolver? Não vai. tá criando um futuro ansioso, depressivo. É. Quando começou a bater 15, 16 anos de idade ali comigo, que se eu estou dizendo isso no meu caso, porque o seu foi muito semelhante, eu fiquei incomodado. Eu fiquei incomodado e às vezes que eu relaxei na minha vida por alguns dias deu errado. Hoje eu pensei nisso. A zona de Hoje eu conforto. pensei nisso. Se você não tiver com o propósito alinhado com aquilo que você quer fazer, você, entre parênteses, se conformar com aquela realidade, principalmente projetos que precisam estar em escala. Tem projeto não, mesmo não, eu sou concursado como em tal local, chova, faça só meu dinheiro está na conta. Então pronto, então você vai morrer, vai crescer e vai fazer isso ali. Muitas pessoas desejam isso. Eu É, longe disso, a para maioria. mim. O empreendedor não consegue viver Eu assim. tô longe disso, não quis. Quando ó, para você, minha mãe, e eu sou muito grato à minha mãe por causa disso também, que eu quando tava pensando em fazer uma faculdade, eu disse, manhã,
eu vou fazer biomedicina. Sabe por quê? Mãe, ela era auxiliar de laboratório, eu ia pro laboratório direto, eu sabia o que é que precisava fazer ali, Uhum. da profissão. Então eu já tenho onde trabalhar aqui. Eu já tenho, quando eu me formar, eu tenho um laboratório que dá para me encaixar aqui em laboratório particular, dá para me encaixar no público, porque eu sei que dá para fazer. Mãe disse, você vai estagiar primeiro. Para ver se você gosta, se você tem Exatamente, afinidade, sou se muito tem. grata a ela. Eu acho que eu nunca falei assim, isso assim, tão detalhado com isso, mas assim, elas você vai estagiar primeiro. Isso eu com 15, E 16 aí, anos, André? estudando na escola e de jaleco. Vê que coisa interessante. Mas o que foi que isso fez aprender? E eu nunca fiz o vestibular para biomedicina. Por quê, né? Porque eu queria mais rápido. Eu não queria passar 4 anos numa sala de aula. Aí depois de trabalhando, depois de já sendo PJ, depois de um tempo já no mercado, eu digo, eu vou fazer uma distância. Eu vou fazer a distância. Porque eu fazendo a distância, eu consigo conciliar com o que eu faço e vou ter uma profissão. Aí iniciei tecnólogo e analista de sistema. Passei 15 dias. Eu acho que fui 2 ou 3 semanas, na média de 15 dias ali. Que dá o quê? 2, 3 aulas. Meu Eu Deus. digo, eu vou nada. Agora, eu não paro de aprender todos os dias. Mas por que eu fiquei incomodado? Porque eu vi que eu precisava dedicar muito tempo àquilo por vários anos. Que muita gente não entende isso hoje. Muita gente está com vários diplomas numa parede e não sabe E não sabe o que fazer não com sabe o esses que fazer da diplomas. vida. Eu mesmo, assim, eu tenho orgulho de dizer isso. Eu acho que pouca gente de São José do Egito tem mais certificado que eu. Acredito. Certificado é só uma folha de papel, não serve para nada. A mesma coisa é um diploma. Você pode ter um mestrado, um doutorado, do escambau que for. Agora, se o que você não aprendeu, você não vai arregaçar a manga e colocar em prática, não serve de Não nada. serve de nada. A pessoa tem que aprender todos os dias. E Justamente. hoje, com o digital está me cobrando. O digital está mudando tudo. Tem muita gente que está de braço cruzado, daqui a uns dias vai estar desempregado. Em profissão que achar que se aposentar. E ainda tem 15, 20 anos para se aposentar e daqui a poucos dias vai estar desempregado. Isso que eu estou lhe dizendo. Tem muita gente. Para pensar aí em muitas profissões. Tem profissões que antes. Com a IA hoje, André. Não, tá só começando. E tem muita gente que já perdeu o emprego e não sabe. Então, E tem muita gente que tinha 3, 4, 5 profissionais na cidade e hoje tem 200, 300. Esse povo vai trabalhar todos os mesmos ramos de atividade. não tem como, né, André? Mas por isso que eu tô falando isso, porque você é uma pessoa inconformada. Eu sempre vi rico trabalhando. Sempre tem Não que é estar fazendo verdade? alguma coisa. E eu tenho eu tenho uma coisa comigo, quando eu tive essa síndrome de burnout, né? Que hoje tem um nome bonito, antigamente a gente não sabia, quando eu tive eu não sabia, eu vim descobrir uma hora depois, que eu abusava de uma coisa e tinha que fazer outra coisa. Eu não conseguia fazer mais aquilo que eu fazia, né? Mas eu tinha que inventar qualquer coisa para fazer que eu nunca soube ficar parado. E, Aí, por causa da herança do passado. Só justamente, que muita gente tá tendo essa síndrome e tá cruzando os braços. justamente, Não é verdade? Se a é gente parar, verdade. rapaz, faz sentido. Tem muita gente que está tendo alguma síndrome, uma ansiedade, alguma forma de depressão, por exemplo. E eu estou dizendo isso porque Uhum. são as doenças do século, né? É. São todas elas. E esse problema está parando as pessoas. E você não conseguia ficar parado por causa da sua herança que já vinha de Não antes. conseguia. André, é um assunto interessante esse aí que tu tocou agora, que acho que o primeiro livro que eu li foi em 2009, que inclusive eu indiquei ele também para Matheus, ele citou até aqui no podcast que ele participou, veio aqui com você. É O Futuro da Humanidade, de Augusto Cury. Então, lá atrás, Augusto Cury já falava sobre esse problema de ansiedade, né? Que os ansiolíticos seriam o futuro da humanidade, porque os pais estavam criando os filhos diferentes, dando tudo, até a comidinha mastigadinha na boca, como você disse, e isso ia ocasionar, e quando o filho tivesse uma decepção no futuro, ele não ia saber assimilar isso, né? Então, lá atrás, Augusto Cury já falava sobre que o futuro da humanidade seria esse. Os ansiolíticos, os antidepressivos, pela forma que os pais estavam criando os filhos. Hoje, o meu filho é uma criança autista, deixei ele na escola agora antes de vir, e ele tem 6 anos, vai fazer 7, tá na primeira série.
Mas lá em casa, André, o que ele mais escuta é não. É o que mais escuta. Então, se a gente... Ele pede uma coisa, eu digo, procure. Procure, papai. Ó, você deixou em tal canto. Vai lá procurar, ver se tá lá. Para ele ter atitude. Para ele ter atitude. Ele derruba alguma coisa embaixo de um armário, ele sofre, André, para tirar. Ele deita, ele passa para ali, tenta tirar com o pé, tenta Mas tirar já com a aprendeu a mão, tirar, né? mas já aprendeu a tirar, porque eu não tiro. Entendeu? Eu crio ele como uma criança normal. Não tem essa de, E é aprender a ter porque é atitude, né? Que autista. eu acho que o principal problema tá sendo esse, né? As Justamente. pessoas não estão tendo atitude. Porque tem tudo nas mãos, não precisa ter atitude. Mas não precisa correr atrás de nada. Uns têm o governo que auxilia, que tem um auxílio, outros, meu pai trabalha com isso, minha mãe trabalha com aquilo, eu não preciso fazer isso. Eu vou estudar. E na minha época, não todos, claro, mas na minha época de escola, eu era aquele aluno que ficava lá atrás, no fundão. E muitos que na época eram estudiosos, né, alguns, claro, estão bem hoje, são secretários da cidade de Brejinho, outros já foram. Mas alguns que ficavam lá na frente estudando, que eram tidos como estudiosos, como os mais inteligentes, já vi trabalhando para pessoas que ficavam lá no fundão, para os empreendedores, né? Você me falou aí do exemplo de Steve Jobs. A gente teve um dos maiores QIs da humanidade, foi Albert Einstein, né? Pouca gente sabe disso, eu não sei se você Isso. tem conhecimento dessa informação, mas Albert Einstein, ele teve um filho esquizofrênico. E quando ele descobriu que o filho é esquizofrênico, deixou no manicômio e de lá para cá, até a sua morte, ele não visitou mais o filho. Então são pessoas que deram uma contribuição enorme para a sociedade, né? Tem seu lado ruim também, né? Mas também tinham o seu lado ruim. Ninguém é perfeito de tudo, ninguém Aí tem muita gente que só vai só lembrar essa vai parte. lembrar justamente. Mas o cara foi o maior matemático. A maioria do que a gente aprende na escola hoje, matemática, foi ele que ensinou, né? Vem dele. Então, assim, no século XV, por exemplo, o cara inventou o pãozinho, acho que na França, se eu não me engano, no século XV. E essa atitude desse cara mudou a vida do mundo inteiro até hoje. Até hoje, no café da manhã, a gente come o quê? Não, acho que século XV não, acho que foi antes. Não, não, foi. É antes de Cristo o pão, né? Quando Cristo Então, veio, o pão já era tradicional. nesse livro de Augusto Cury diz que foi no século XV. Aí a gente Eu acho que não sei deve as ser outra informações. data. É. Porque já tem muitas histórias bíblicas do pão, não? O pão já era mais antigo. É. Isso. Mas só que era em formato diferente também, né? Eu acho que. Era a hóstia. O pão de antigamente, ele não era o pão que a gente consome hoje, fermentado, né? O formato do pão, né? Isso. Era em formato... Tinha massa, que era em formato de hóstia, né? Ele não era fermentado, É. era aquela massa assada. Então, acho É, que foi E é, no o, e é século... o alimento mais popular do planeta, do né? planeta. Porque está em todas as Em residências, da todas de as A a Z. residências, todos os dias, né? Então, assim, muitas coisas que a gente faz altera. Eu comecei falando no início do podcast e passou pelo sentido. Mas quando eu coloquei a pizzaria, eu falei no exemplo de Lan House, que Lan House tinha muito serviço, né? É. Que tinha impressão, que tinha... a gente fazia trabalho de escola do pessoal, gravava CD, colocava... Enfim, fazia aquelas seleções, né? Era Digitar música muita por coisa. música, digitalizava. Então, quando eu montei a pizzaria, toda pizzaria da região, André, só vendia pizza. Não existia uma pizzaria que vendesse um sanduíche, um pastel, até bebida você não encontrava nas pizzarias, uma cerveja você não encontrava. Então, quando eu montei, eu vim com Faz aquela... quanto tempo? Foi em 2013, dia 9 de outubro de 2013. 13 anos faz esse ano, né? De pizzaria brejense. Quando eu montei, as pizzarias eram só pizzarias, só que eu vinha com aquela memória, com a experiência de Lan House, que a gente fazia um monte de coisa no lugar só, não precisava fazer só uma coisa, só vender internet, só vender hora. Então, quando eu montei a pizzaria, eu vim com esse pensamento.
e fui absorvendo o que o pessoal pedia. Tati de Carrapicho, uma cliente nossa, já trabalhou com a gente também na pizzaria, ela passou e disse, Henrique, tô doida para comer um pastel, em Brasília não tem um canto que vende um pastel. Aquele pastel feito e frito na hora, tipo o pastelão de São José, né? É, Tinha o pastelão, você lembra do pastelão? lembro demais, já Seu fui muito. Clóvis foi uma figura aí também que mudou a vida de muitos egipcienses e também na região que ele fazia festa também, né? Então, quando o pessoal dizia isso, aí eu, obrigado pela dica. Próximo cardápio que eu fizer, vou fazer os testes, o próximo cardápio que eu fizer, eu vou acrescentar. Hoje o nosso cardápio tem pizza, pastel, sanduíche, petiscos, porções, sucos, todo tipo de bebida. E entrou açaí agora. Sim, e agora tem um self-service de açaí, né? Que foi uma oportunidade que a gente teve e incrementou lá. Então, assim, é um lugar que vende um monte de coisa. Mas por que eu vim com essa visão? Porque era a visão que a gente tinha de Lan House. Que era Lan House, era videogame. Era... Então, assim, tudo que a gente faz no decorrer da vida auxilia lá na frente a experiência para a gente agregar em mais coisas. E eu vejo São José do Egito como um polo. Hoje São José exporta muitos médicos, inclusive, né? Isso. E só que tem médico que tem o espírito de empreendedor também, É. que monta sua clínica, que consegue ajudar mais pessoas e, consequentemente, ela também adquire um patrimônio maior, mais fácil, porque é sofrido a vida do médico também que vive no hospital, tirando o plantãozinho aqui, ali, não é É um preço fácil. muito alto Então, também, assim, né? empreender está em tudo, né? Empreender hoje está em tudo, não é só na no comércio. O empreendedor, ele é quem aquece o comércio local, né? Ele gera emprego, você compra aqui, você está empreendendo, tá... Quantos empregos você não gera aqui na LTV? Essas pessoas vão ali no mercadinho, na padaria da esquina, vão no mercadinho fazer sua feira para colocar dentro da sua casa, o mercadinho que já emprega outras pessoas. Então, o empreendedorismo, ele é muito forte. A gente às vezes não percebe, mas ele não muda só a vida de quem empreende, ele muda a vida das pessoas que estão ao seu redor. Gera oportunidades. Isso é muito importante para a cidade. São José do Egito precisa de mais pessoas empreendedoras. Elas Hoje, infelizmente, nós temos um mecanismo na sociedade que horas toca o sino na escola? De manhã para entrar? Maioria 7,6, né? 7h30. Que horas as pessoas começam a trabalhar nas lojas? É 8. horário A maioria é aproximado, 8. 7h30, 8 também, né? É. Maioria é Que 8. hora toca para você lanchar na escola? Acho que essa manhã é 9,6, né? 11h30, meio-dia, Não, para o lanche, o né? lanche, O né? recreio, né? Que chama. É, Aí oficialmente é 11,6 meio-dia. isso. É a mesma hora que é o horário de almoço. Então, a sociedade está criando pessoas para ser empregadas. A mesma coisa parece na escola, é a mesma coisa que no futuro você vai trabalhar para alguém e vai ser aqueles mesmos horários similares, então você não estranha, né? É. E quando Um tem sistema, né? um sistema, justamente, o sistema é criado para isso. Então, quando tem alguém, igual o André, que não quer cumprir horário, trabalhar para alguém. Quantas vezes meu pai não chegou e disse, Henrique, tu já tá quase ficando de maior, vai aqui, ó, vamos pegando os carros aqui, É. tu vai aprendendo que eu encaixo tudo motorista logo, logo. Sempre tá precisando. Eu digo, eu não quero não, pai. Aí ele disse, como assim? Até hoje eu lhe sustentei assim, seu, né? Seu fela. Até hoje eu lhe sustentei assim, por que é que você não quer ser motorista? Não, pai, eu não... Na época eu já gravava CD, meu pai comprou um computador para mim, fez um esforço, André, na época, enorme. Ele tinha uma moto, era o dinheiro de uma motinha velha que tinha, vendeu, pegou um prazo, e nesse prazo pegou um cheque com um amigo nosso lá de Brasília, com o Mané Louro Pedro, que era o mesmo prazo da moto, e foi lá e comprou o computador, e eu comecei a gravar CD nessa época. Então, na época o salário, eu não lembro se era 320, 380, eu fazia gravando CD, acordando 8, 9 horas da manhã, sem manter aquela regularidade, eu fazia mais do que o salário que meu pai fazia na prefeitura. É.
Então eu não Quando tu queria. falar sair 300 e pouco, nessa mesma época aí, que quando eu comecei também o meu primeiro emprego, Hum. quando eu digo, rapaz, eu com sangue no olho querendo fazer acontecer e aprendendo, né? Porque é tudo novo Tudo também. Eu novo, a lembrei, gente. quando faço 300 e pouco, eu lembrei, eu digo, rapaz, 300 e pouco era o salário na época que eu comecei e o meu primeiro salário foi 500 e pouco. Pronto. Então você Eu já foi ganhei mais pra quase dois frente, salários. né? Então, Não, assim, por causa das comissão. isso, ah, Meu tá. primeiro mês trabalhando na vida, eu ganhei quase dois salários de comissão. Eu digo, meu amigo, eu vou ficar rico, É, eu vou ficar rico. a gente sempre acha, né? Vai. Mas enfim, a gente quanto mais ganha, mais gasta também. Acaba Aí que cortaram a comissão porque viram que eu ia ganhar mais. Aí, ganhando mais, aí eu né? digo, então vou botar a minha. Foi. E quando você colocou a sua loja, eu lembro que você ia lá em Bragim oferecer produto pra gente, teclado, mouse. Que horas eu ia lá? André, Você lembra que horas eu você ia? me acordava. Oi? Era cedinho, você me acordava. Ou era no começo ou era no final do dia? E isso, ou no começo ou no final Na do dia. maioria das vezes à noite. É. Então, você era um cara que batalhava. É É. diferente do funcionário que quer só cumprir o horário dele e pronto, ir embora para casa. Você queria crescer, você tinha visão, você tinha ambição. Talvez me falte um pouco disso. Hoje eu consegui, as coisas que eu consegui foi que vieram ao longo do tempo, que eu sempre me preocupei com o trabalho. Nunca me preocupei em conseguir um carro, uma moto, isso ou aquilo. Não, eu me preocupava em trabalhar. E o resto veio. Então, é uma das dicas que a gente deixa para quem quer empreender. Se preocupe em trabalhar, em resolver os problemas do seu cliente. Você trabalhando, o resto vem. Então, hoje em dia, a gente precisa de mais pessoas que empreendam, que procurem resolver, fazer o que você fez. O que foi que André Luiz fez? André Luiz trouxe um negócio que não tinha na cidade. A LTV hoje é uma agência de marketing, é uma empresa que cobre eventos. Eu estou dizendo com a minha visão, depois você diz a sua o que realmente é. Mas o que eu vejo, a mensagem que vocês passam, cobrem eventos, levam informação ali na hora. Antigamente a gente, quando tinha um evento em um lugar, a gente via com um dia, dois, eles soltavam uns cortezinhos. Hoje em dia a gente tem um evento ao vivo, parece que na mesma hora tu tá lá, tu já faz, já posta, e é como se a gente estivesse dentro do evento. Cara, isso é fantástico. Você tem uma visão que ninguém teve, você faz o que ninguém fez. O que é isso? Não, É e empreender. assim, até a gente faz assim, não, tem muita gente, hoje você chega no evento, tem muita gente cobrindo evento. Tem, mas se você me perguntar qual é a diferença que os outros estudantes fazem, eu digo umas 10 aqui rapidinho também. Pode ir, o que faz. Não, não vou Por dizer não. Não vou gentileza. dizer não, o programa é você. Mas é isso. Porque eu acho que é pensar diferente, né? Que é o Pensar que você diferente, sair da pensa. caixinha. E também dá muito trabalho, né? Eu, igual comentando com você, eu ia falar do ramo da alimentação. Eu já fiz parte do ramo da alimentação também, conheço muito bem como é que funciona. E você passa o dia comprando para passar a noite vendendo, Para né? passar a noite vendendo. E eu vou falar, vou entrar. Eu gosto muito de falar de bastidor. Muita gente fala do palco, eu gosto de falar Isso. do bastidor. E eu queria falar sobre isso. É desse jeito ou não é? André, quando eu tive essa síndrome de burnout, né? Era justamente assim. Eu passei 5 anos, passava o dia comprando, a noite vendendo. E no meu dia de folga, que não abria a pizzaria, que era o dia de folga para os colaboradores, né? Para mim, não. Eu É. ia para Campina Grande buscar mercadoria, porque não tinha na região. Não tinha um atacadão em Patos. Eu ia para Campina, para o atacadão de Campina, na terça-feira. O dia que era para ser o dia de folga, era o dia É o seu que mais era trabalho. mais cansativo. Carregar mercadoria, encher o carro com mercadoria, procurar preço, produto. Não tem em um lugar, procurar em outro. Ah, tal lugar tá com preço melhor, a gente tem que ir lá. Então, assim, hoje tá muito fácil. Hoje, quem quer abrir um comércio, recebe tudo na porta. Todos os ingredientes. Antigamente não era assim. Antigamente, É. se a gente queria ter um diferencial, tinha que buscar longe, buscar fora. E uma coisa muito interessante falando sobre isso, é, dá trabalho, né? Mexer com alimento. Digo isso porque tudo passa por um processo. Eu digo isso porque, pronto, muitas e muitas vezes eu chego num local e isso eu aprendi muito no decorrer do tempo, porque eu também nunca fui aquela pessoa de estar reclamando, sabe? E tem gente que parece ter um prazer de reclamar, né? Isso É, aí eu sei que vocês lidam com muita gente chata também. É muito normal, mas não vou falar desse normal. negócio, não. Mas
principalmente quando envolve bebida. Tem gente que se transforma. Tem É. gente que é uma maravilha, mas quando toma uma dose vira uma catástrofe na vida das outras pessoas. É Mas vamos pular verdade. essa parte. Eu tomei tanto abuso de bebida que parei de beber por causa dessas coisas. Mas graças a Deus. Mas a gente vê que é um processo. Às vezes eu chego num local, a comida atrasa, vem de uma forma diferente, eu não reclamo. A gente já olha de uma forma Eu diferente, né? nunca coloco nem observação. A gente já olha de uma forma diferente, porque a gente passou por aquela situação, né? É, Então a gente já tem mais paciência, mais calma. Ah, é assim mesmo, a gente sabe o que acontece, é natural, né? não, e assim, Que antes, às vezes acontece algum erro, sabe? Assim, um local, tipo, eu vou pedir tal coisa. Vou dar um exemplo. Eu comecei Eu nunca fui fã de salada. Nunca fui fã. Nunca gostei. Aí, só que eu comecei a comer salada, de chegar no canto, me deu um cachorro-quente sem salada, por gentileza. Aí lá veio o cachorro-quente com salada. Ó, eu pedi sem salada. Eu não pedia pra tirar. Eu não devolvia, né? pedia pra trocar. Eu Hum, disse, não, vou comer do jeito que tá. Sem gostar. Não hum. ficava do gosto que eu queria, porque eu não gosto de tomate e tal. Mas se eu digo, rapaz, eu vou parar de pedir sem salada, porque toda vez que eu chegava no canto pedir, isso aconteceu há poucos dias, que o Ivan ficou até rindo comigo. Mas, rapaz, e veio salada com força, eu digo, eu vou comer todinho. Mas não vou reclamar, não. Aham. Ver o lanche que eu pedi, ó, se você é um corte totalmente diferente, você pediu um lanche e viu uma fatia de bolo, aí também é outra coisa, né? E André, Aí, a não ser que eu não queira de jeito nenhum comer o bolo, mas se quiser eu comer o bolo, eu como. Mas assim, porque você aprende, eu digo direto, a pessoa não sabe o que é que se passa dentro de uma cozinha, do ixi, só estabelecimento. sabe Eu quem digo entra lá. isso porque, de uma forma que eu tô dizendo que eu tiro o chapéu para você que tem sua espetaria, para você que tem sua casa de bolo, para você que tem sua padaria, para você que tem sua hamburgueria, para você que tem sua pizzaria, para você que tem seu bar. A sociedade precisa de vocês, mas é um trabalho árduo. Eu até brinco com amigos meus, né? Tem Marcelo Bar aqui mesmo, que foi uma das pessoas que tem um dos bares mais populares Verdade. aqui da cidade. Toda vez que eu brinco com o Marcelo, eu digo, ei, tem uma pessoa ali querendo vender um bar, é tua cara. Ele, Deus me livre. Que eu acredito, inclusive, vou trazer ele aqui para contar um pouco dessa história, marcar com ele. Grande Mas assim, empreendedor. porque gente que sabe o que é que se passou. É difícil. Eu tiro o chapéu para, tô dizendo, para todos os anos, mas É. tiro o chapéu para vocês, porque dá trabalho, né? André dá muito trabalho. E Marcelo também, interessante, eu não tenho amizade com ele, eu não conheço. Frequentei o ambiente dele, mas se eu te disser que eu lembro do rosto dele, eu tô mentindo. E Marcelo é um cara que serviu de exemplo para muita gente também. Marcelo é um cara que estava anos-luz à frente da época que ele vivia. Hoje é difícil chegar, e você também, eu vou falar nesse assunto. Eu acho que não teve na região um bar igual dela. Hoje, Eu acho que não difícil. teve. A gente chegava lá, Você tem um naquela bar que época, faz festa no padrão de grandes no festas. padrão de grandes festas, Uma com festa pequena, uma música ao vivo, isso dois é normal. telões. O cara usava É. dois telões. Qual é o bar hoje que você chega que tem um telão ligado direto? E tem uma música ao vivo e dois Uma telões ao música mesmo ao tempo. vivo e dois telões ao mesmo tempo. Então, assim, ele era um cara à frente do tempo dele. Eu achava muito bacana aquilo. Outra coisa que eu cobro muito o pessoal, inclusive lá de Brejinho, vou mandar um abraço aí pro meu amigo Júnior, que trabalha com lanche, é um dos melhores sanduíches gregos que você vai comer na sua vida. É É bom, show simplesinho e é bom. bom. Júnior é demais. E eu sempre falo pro pessoal, eu lembro de você, André, quando você colocou a sua espetaria, que você fez uma coisa que até hoje é difícil de encontrar. A gente vê muito naquele um vídeo tem um cara em Carpina que tem um bomba chiando, né? Eu acho muito bacana aquilo, ele faz o churrasco na brasa. E você já fazia isso também lá atrás quando você colocou, Quase não tinha espetaria aqui e hambúrguer gourmet começou por nós, né? mas ainda é Na, na na, chapa, na época também, né? junto com Guilherme, a gente iniciou Isso. assim, Guilherme com muita ideia também, Grande trazendo de empreendedor também, Recife Guilherme, também. cara de visão. E aí já começar com molho diferente, molho feito na casa. Isso. E assim, foi diferente, foi bem badalado mesmo, assim. E a gente vê que o ruim de tudo isso, eu digo, sempre digo, é qualidade. Por isso que eu digo, tira o chapéu, para que mantém qualidade. Tem que tirar. Porque se você mudar uma coisinha no molho, mudou completamente o Muda. lanche. Se você mudar
Pronto, mudou uma pessoa na cozinha e Muda mantém a tudo. mesma qualidade, e a pessoa pode pegar um troféu e dar para aquele estabelecimento. É, mas é difícil. É raro. É, Hoje, se você quiser comer hoje um hambúrguer artesanal assado na brasa, onde é que você encontra aqui em São José? Acho que não tem, né? eu acho que não tem. Então, o Tudo em pessoal, chapa, né? tudo chapa. Justamente, tem hambúrguer artesanal? Tem, muitos são muito bons, são. Inclusive, quase em todo local. É, Quase em todo local você vê assim, as grandes hamburguerias, é tudo chapa, né? tudo chapa. É a coisa mais rara do mundo você ter um feito na brasa, o gostinho da Da fumaça. fumaça, da É, carne o sabor é assada. diferente. É diferente, André. Muita gente agora vai dizer, rapaz, é mesmo como os hambúrguer tal canto. Então, É maravilhoso. para você, então É, aqui eu vou falar mesmo para a câmera, para você que quer empreender e não sabe o que colocar, o que fazer, coloca um hambúrguer assado na brasa. Qualquer coisa, vem aqui, conversa com o André, como é que ele fazia, a onde é que consultoria é ele bem comprava. baratinha, tô Ele brincando. faz a consultoria aqui gratuita porque ele gosta de ajudar, gosta de ver empreendimentos e vai comer também seu sanduíche. Eu também vou, viu? Vou provar, porque é uma coisa que eu peço, André, bastante para o pessoal que trabalha com sanduíche em brejinho, né? Já falei com o Guilherme da Pajaú Fast Food, com o Elô, eu compro sempre. Sou um cliente assíduo. Muito bom os sanduíches dele, artesanais. E a pessoa fazer. Porque assim, um sanduíche, ele sendo feito com ingredientes de qualidade, sem nada diferente, ele fica muito saboroso. Muito saboroso, Você muito botar bom. uma carne, um queijo, uma cebola ali gratinada, uma coisinha, pronto. Fica um simples. Tô dizendo simples. Não, é Ele bom, fica mas muito na gostoso brasa mesmo. a gente sabe que fica diferente, né? É, não, eu tô dizendo o tradicional. É. Agora, só que quando você cria um molho diferente, que na época, pronto, na época foi Guilherme que veio essa ideia do molho, ele pesquisou, disse, vamos fazer um molho que vai experimentar. E na época foi minha mãe, que eu sou muito grata a ela, coitada, Ah, sofreu muito na época, foi uma das coisas que mais fez desistir do ramo da alimentação, porque eu vi tava que parece cansativo que pra ela, tava né? muito Eu cansativo lembro. e mas fez parte de uma experiência boa para mim, para ela também. A gente aprendeu juntos muita coisa. Lidou muito bem com esse molho. Aí teve o molho de alho, teve o molho que dá, ó, e dá um diferencial que Muito. você pode chegar onde for. Até hoje tem muita gente que lembra, às vezes a gente vai Lembro. fazer alguma coisinha em casa, a mãe pega e faz o molho de alho, pequeno contato pra gente assar Molho o de pão de alho. alho. Aí tinha um molho verde lá também, Era o molho o verde que era bem diferente que de era uma delícia. que também tem lá também, né? Lá tem uns molhinhos especiais também, né, hoje em dia, né? É, a gente faz a maionese com orégano na pizzaria. Mas eu lembro que o seu era muito bom também, É, era que era um diferente. molho, tinha uma receita bem interessante, tinha até É, hortelã no molho, era era coisinha, fantástico. viu? De Então, assim, vez em quando alguém vê manhã comenta, tal, eita, aquele pão de alho, era então interessante. você cria memórias. É. Porque até hoje eu lembro o sabor do seu sanduíche e é diferente dos sanduíches que a gente come hoje. Sanduíches muito bons, né? Como eu tô falando do De Júnior, do pessoal da Bajau Fast Food. Empreender vai muito além. Por exemplo, a gente tem um exemplo em Brejinho, né, que são os meninos da farmácia, que a gente chama, né? É Antônio e Marcelo. Que Inclusive, Marcelo já veio pra cá também, pra já veio superação, também? já veio Pô, também. cara, coisa boa. Acho que eu não acompanhei, não vi, não. E eles chegaram em Brejinho, o que melhorou? O pessoal vinha comprar remédio aqui em São José. É. Né? Então gastava com a passagem, perdia o dia às vezes para resolver alguma coisa. Hoje em dia tem gente das cidades vizinhas que compra lá. Tem gente aqui de São José, de Itapetim, de Teixeira. Às vezes eu estou lá conversando com eles, que eu gosto muito de aprender, fazer esse network, né? Como a gente está fazendo aqui. E a gente aprende mais do que às vezes estudando, É. lendo e enfim. E chega gente de Maturé lá e eu fico, rapaz, Maturé não tem farmácia não? O pessoal vem comprar E às aqui. vezes tem várias, né? Tem várias, mas é o Mas eles têm atendimento. preço, qualidade Tem e preço, quantidade, tem né? Tem os três. atendimento, tem. Isso, justamente. E quando não tem, diz, ó, hoje não tem não, mas chega amanhã. Amanhã você tá chegando, viu? E a pessoa vai e realmente chegou. Então, assim, queria até agradecer aqui a eles, né, que são parceiros, né, são patrocinadores oficiais das embalagens da Pizzaria Brejense, que a gente fez umas embalagens personalizadas e coloca os comércios, né? Os comércios locais patrocinam, ajudam, diminui o custo das embalagens. E a marca deles vai E a marca deles vai presente a vida das pessoas, né? entrar ali em 1000 casas ou 1000 vezes, né? Nas casas. Então, agradecer, né? Marcelo, Antônio, muito obrigado por vocês terem ido para Brejinho, né? Por vocês terem investido em Brejinho, tá gerando renda, emprego e pode ter certeza, se tem alguém grato,
pela amizade, pelo carinho de vocês, pelas parcerias. Tá aqui, é Henrique da Pizzaria, viu? Sou fã dos dois. Então, antes de sair, Marcelo, Qualquer dia eu vou fazer um podcast aqui com os com dois. os dois, tem É, que porque eu já fazer com fiz os com o dois. Marcelo, mas prepara aí, Toninho e Marcelo, que vamos marcar um dia aí para vir os dois para cá, pra gente contar as histórias em dose dupla. Em dose dupla. Nesse dia eu quero estar ali assistindo aquela cadeira. Porque eu sei que eles têm muita história para contar mesmo. Cara, Tem são, muita. são demais, são demais. E é isso, é a coragem de muitos, só que é igual eu tava falando, né? A frase de Steve Jobs. As pessoas que acreditam fazer o mundo melhor são aquelas que o fazem. Que realmente fazem. Então, se você quer empreender, comece onde você está, com o que você tem. Que pode ser O numa resto profissão. vem. Quando uma pessoa quer fazer diferente, pode ser um auxiliar de enfermagem, pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser um professor. Vê, tem quantas e quantas pessoas têm querendo fazer diferente na profissão e estão fazendo história, André, e fazem. né? Não é puxando a sardinha não, porque é minha irmã, mas é uma profissional excelente, né, que inclusive está atendendo aqui em alguns consultórios, né? Dani, ela saiu do posto de saúde, ela era enfermeira do posto, saiu do posto de saúde, André, e muitas pessoas que iam fazer o acompanhamento com ela, aquele acompanhamento feminino, né, saúde feminina, passaram aí para o consultório dela pagando Porque queria fazer com ela. porque queria fazer com ela, pela profissional que ela se tornou, que ela virou, que ela cresceu, como ela cresceu como profissional, né? Então, é enfermeira, tá se batendo de enfermeira por aí, É. né? A E ela gente pensando diferente. é uma das profissões que mais tem hoje, acredito, seja a área de enfermagem, É, né? Que antigamente era uma das preocupações das nossas mães também, porque é. estava chegando muita enfermeira, né, formada com faculdade e elas eram Auxiliares. auxiliares, técnicas, enfim. Então, tem pessoas que pensam diferente e estão colocando. Tem amiga dela também lá, é, muito boa, profissional muito boa, que já está fazendo uns procedimentos estéticos. Enfim, cada uma vai para uma área e dá certo para todo mundo. E a gente precisa disso mesmo. Que a gente precisa ter mais acesso a esse tipo de profissional em todas as áreas, né? Qualquer que seja a área, da mesma forma do consultório médico, de um Matheus que veio e colocou uma barbearia que a gente chega ali, liga um vaporzinho aqui de ozônio, relaxante, coloca uma toalha quente, um óculos vibratório. Então, assim, isso é empreender, isso é fantástico, cara. Isso é coisa que eu mesmo eu só vi acho na televisão e ainda pouco, né? É desse jeito. Henrique, quero agradecer demais você ter aceitado esse convite, estar aqui. Inclusive, a gente podia até pensar depois em ter um programa de culinária, né? Porque você entende de todo mundo. E até conversar, bater papo com outras pessoas que são da área também, preparar coisas falando, conversando, gravando e preparando receita. A gente pode até criar umas coisas diferentes depois, né? Vamos estudar, né? Vamos estudar, né, André? André, eu quem agradeço, né, pelo convite, por essa oportunidade fantástica de estar aqui, de conhecer a LTV, né? A quem não conhece, você que é comerciante, que é empreendedor, venha, conheça a LTV, né, que é uma empresa que está crescendo bastante, que está gerando renda na cidade, que está divulgando comércios, né, que a gente tinha esse déficit para divulgar, até para divulgar um comércio a gente tinha esse déficit. Então, você que quer divulgar o seu comércio, vem aqui conhecer na LTV, conversa com o André, uma estrutura bacana, profissionais excelentes, né, que sabem o que estão fazendo, faz cobertura de evento, faz o teu comercial, tua propaganda, você que está achando que precisa melhorar, procura aqui, se ele não fizer, ele vai indicar quem faz, que André é desenrolado. Então, muito obrigado, André, por esse convite, é uma experiência fantástica, né? Eu só queria aquela outra pessoa aqui sentada aqui, como eu te disse, queria que ele estivesse vendo tudo isso. Mas tá no seu coração, é o que importa. Tá. E a gente vai carregar pro resto da vida, né, André? Mas assim, é fantástica a oportunidade. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, por trazer empreendedores aqui, pessoas que estão incentivando, gerando renda, emprego, incentivando outras pessoas a empreender também. Então, Amém. obrigado, viu, André? Obrigado. Pela parceria. Tamo Nós, junto. nós que Sou seu fã, agradecemos viu? a parceria. Sou seu Tô fã, zoando. cara. E agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco, para honra e glória de Deus. Amém. Episódio 74, Superação Podcast. Vocês lembram, né, quando eu disse no começo, que momentos assim, vocês que pararam para assistir, viu tanto de reflexões que a gente tirou daqui, que dá para aprender. Então, eu prefiro estar aprendendo dessa forma.
E torço que muita gente entenda isso, que às vezes você pegar para ouvir alguém faz um alerta do nosso coração de muitas e muitas coisas, né? Quero agradecer aos nossos parceiros que sempre estão aqui conosco, Casa Shop Conceito, Guilherme Pizzaria e Petiscaria, Doces de Mel e Solar Tec Imóvel. Lembrando que São José do Egito vai ter eletroposto, então você que tem carro elétrico vai poder recarregar em São José do Egito. A modernidade está chegando por aqui e logo, logo vai ter mais locais durante aí por todo o país. Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco, né, aqui na LTV. Lembre-se, toda semana com muitas novidades. Estamos sempre preparando muita coisa, buscando novidades. Essa é a nossa intenção, de sempre estar presente na vida das pessoas. A LTV nasceu para dar voz às pessoas e essa é a nossa intenção. Quanto mais nós fizemos isso, quanto mais nós fazemos isso, mais o nosso propósito está alinhado com aquilo que nós pensamos. Então, obrigado a cada um de vocês e até a próxima.